Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, os estereótipos e os estereótipos que a gente cria a partir da publicidade. Eu estou aqui com uma especialista em publicidade, acompanha já esse setor há muitos anos e a gente volta já já com esse papo super bacana depois da vinheta. Até já. O machismo na publicidade se dá de duas maneiras, e uma é consequência da outra. É um mercado dominado por homens, os líderes, né, os dirigentes das grandes agências, grandes, médias e pequenas, são homens brancos, a maioria formado nas melhores escolas, e reproduzem ali um mundo ideal e muito particular. Você tem várias mulheres nas agências, mas elas trabalham ou na área de atendimento ou no planejamento. Planejamento sempre foi uma área de mulheres. A área de criação, que é de onde vêm as grandes ideias, de onde vem... hoje as grandes ideias vêm de todos os lugares, mas até pouco tempo vinha da criação, é a área mais masculina, com menos presença de mulher. De onde vem o que a gente vê do outro lado, né? Exatamente. Aí você tem, até pouco tempo atrás, nos clientes, nos anunciantes, nas marcas que contratam as agências, muitos homens também. Só que começou a mudar. Hoje, a maioria das CMOs, né, das diretoras de marketing, são mulheres. Você tem muito mais mulher hoje do lado do cliente. E isso está fazendo com que as agências tenham mais mulheres também do lado das agências. Eu acho que o que acontece na publicidade, se a gente for fazer uma comparação com o que acontece em Brasília, com o que acontece no mundo corporativo, não é muito diferente, né? O mundo corporativo é um mundo extremamente masculino. A quantidade de mulheres CEOs hoje ainda é muito pequena. Você começa esse movimento, você tem grupos. Então, é uma reprodução da sociedade. Além de reproduzir, eu acho que a questão de potencializar isso é porque a publicidade influencia a cultura, influencia maneiras e modos, e ela, né, os jargões todos que a gente conhece. Imagina, eu sou afrodescendente, mulher, nunca me vi representada em propaganda de cerveja. Eu sou super consumidora de cerveja. Você acha que a mudança dessa coisa de machismo na publicidade passa pelas mulheres chegando cada vez mais nas agências e ocupando os espaços de decisão e, mais do que isso, de criação, né? De criação, nos clientes tem muitas mulheres em posição de comando, e aí acontece como acontece não só com mulheres, mas com o movimento LGBTQI+, e com o movimento negro, essas pessoas passam a ter voz. O padrão de beleza, né, que a publicidade coloca, as revistas femininas e a publicidade, né, aquele padrão de beleza, como a gente falou, loira, magra, alta, que não tem nada a ver com a publicidade, com a mulher brasileira. Então, as campanhas de marcas de beleza, tipo marcas como L'Oréal, Avon, enfim, elas reproduziam estereótipos. Eu, por exemplo, que tenho esse cabelo, né, que é um cabelo que dá um certo trabalho, eu não me identificava com as campanhas que só tinha aquele cabelo loiro, cabelo de Gisele Bündchen. E aí você começa primeiro com a Natura e depois com o Dove. Não sei se você lembra do movimento pela real beleza. Ali foi no começo da década de 2010. Isso, para mim, foi um marco, eu diria que até civilizatório, né? Hoje a gente está falando tanto de civilização, na propaganda voltada para um produto feminino, mas que reproduzia um estereótipo feminino inalcançável, muito longe do Brasil, um estereótipo europeu. Então, a Natura já fazia isso, mas quando a Dove, né, com a potência de Dove ser global, a Natura não era global ainda naquele momento, e com essa campanha, eu acho que ali ela colocou e deu voz para a beleza brasileira de uma outra forma. Isso foi reproduzido em todos os países, mas no Brasil em especial. E hoje eu vejo marcas como a própria Natura e a Avon
A Avon, inclusive com as mulheres negras, tem feito um trabalho maravilhoso. Em alguns momentos, algumas marcas vão ter que tomar posições, fazer escolhas e ir até o fim nas suas escolhas. De um lado, você tem as redes sociais, as pessoas tendo voz, mesmo quem não tinha voz antes, tendo voz, e os grupos da população se organizando melhor, tirando um pouco o espaço até da comunicação, vamos dizer, mais tradicional, e no caso a gente está falando de publicidade, da publicidade né, mais tradicional. Mas isso abre um espaço na publicidade para que as empresas possam também marcar suas posições, né? Marcar seus posicionamentos e mostrar os seus valores, que eu acho que isso é mais importante. Para a gente falar um pouco aqui até de outros temas, o racismo. Você tem 50% da população, mais de 50% da população é negra e você quase não tem negro na publicidade. Você não tem o negro nas peças publicitárias e você também, quase com algumas exceções, não tem nem negro trabalhando nas agências, né? Como é que você vai se comunicar com esse público se você não tem o negro trabalhando lá dentro? Você falou de LGBTI, é a mesma coisa. As marcas, durante uma boa parcela do tempo, século XX até o começo desse século, não vamos nos posicionar nesse assunto é polêmico. Só que hoje tudo é polêmico, qualquer coisa é polêmica. Hoje, assim, abrir ou não abrir o comércio durante a quarentena é uma posição política no final, né? Tudo foi politizado. Com relação aos estereótipos e às representatividades, isso é muito mais sensível. E aí não é uma questão nem de cidadania, nem uma questão ideológica, é uma questão de mercado. Quando as marcas não falam com determinados públicos, elas estão deixando de fora um público potencial consumidor de suas marcas, que vão buscar quem fale. Então, é muito mais fácil, né, e muito mais diverso, inclusive valor de marca que tem diversidade nas suas estruturas. Então, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, e você tem que desconstruir um mundo que estruturalmente foi construído em cima do racismo. Então, o que algumas empresas têm feito? Assim, as empresas de tecnologia, as grandes, o Google tem feito isso. Para você entrar no Google, como é uma empresa global, você tem que falar inglês, né? Pessoas periféricas, na sua maioria negras, não têm acesso a um ensino bilíngue, nem quando adultos. Então, eles têm feito algumas aberturas para recrutar pessoas negras e têm feito um programa, eles patrocinam o curso de inglês a partir dos selecionados que entram, enfim. Então, atitudes assim, pequenas atitudes assim, também mudam. A questão, aí voltando ao ponto, né? As mulheres negras, né? Voltando ao ponto das mulheres e das questões, eu acho que é a camada da população mais vulnerável hoje. Imagina uma mulher que não está numa empresa média ou grande, né? A maioria dessas mulheres são chefes de família, criam não só filhos, mas às vezes tem pai e mãe junto. Então, em qualquer movimento para aumentar a diversidade, eu acho que o foco deve começar com mulheres, e de preferência mulheres negras, porque isso é um efeito em cascata e potencializador dessa desconstrução de uma maneira muito mais rápida, assim, né? E as equipes diversas, aí chegando, né, na publicidade, se tem uma equipe que tem um time muito mais... eu lembro, por exemplo, o LinkedIn, que hoje é uma rede também muito importante. Eles têm aquele ranking deles dos top voicers, né? Eles começaram, acho que há 2, 3 anos. O primeiro ano que eles divulgaram o Top Voicers, eu não sei se você lembra, no próprio LinkedIn, não tinha um negro aqui no Brasil. Não tinha um negro. Acho que foi 2018. Daí, o ano passado, já passou a ser um grupo muito mais diverso. Tem até, inclusive, PCDs, né, que pessoas que têm deficiência, enfim. Pessoas trans e alguns negros. Que é isso, né? O mundo é diverso, a família do comercial Margarina é minoria, não é maioria.
A maioria é diversa,